Vamos a um texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Irmãos, esse texto muito conhecido nosso, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto, que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião do texto, a Bíblia diz que ele já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que ele está vencedor é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender um momento. E o nosso Deus não é Deus de momento, a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Então, na verdade, ele não está, ele é. Porque quando eu falo de estar, posso falar que ele está agora, mas não sei se esteve e se estará. E o nosso Deus não tem sombra e nem variação. Quem foi, foi e não é mais. Não é porque foi. E ele não foi, ele é. Ele não será, porque quem será não é, ainda vai ser. E ele não vai ser, ele já é. É por isso que o texto vai dizer que ele é ontem, é hoje e pode dar glória que ele já é amanhã. Glória. Então, na verdade, ele é vencedor, por quê? Porque ele não perde batalha. Eu duvido que tenha alguém aqui nesta noite que pode erguer a mão para o céu e dizer: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode vir aqui dizer que o leão rugiu, o gigante afrontou, o vento soprou, o barco balançou, mas na vida de crente você sempre percebeu que no final sempre tem culto de ação de graça. Por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha. É por isso que quando todo mundo ficou com medo de Golias, Davi disse: eu vou para cima dele. Para enfrentar ele eu tenho que fazer o quê? Tenho que falar com o Saul. Ele chega na porta de Saul e 1 Samuel 17:32 está escrito que ele se propõe a lutar contra o gigante. Ele chega na tenda de Saul e diz assim: ó, não desfaleça o coração de ninguém. Aí Saul pergunta: por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Aí a Bíblia diz que no verso 33, Saul diz para ele assim: não, contra este homem você não pode lutar, porque você é muito novo e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas a história me conta, Kevin Corner vai dizer, que antes de Saul falar o versículo 33, antes do 33, ele faz uma pergunta para Davi. Ele faz uma entrevista rápida. Ele pergunta: quantos anos você tem? Davi diz: eu tenho 16. O que você faz? Pastor de ovelha. Olha o currículo dele como era fraco, irmão. E qual é a tua altura? Kevin Corner diz que era por volta de 1,55 m. Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,65 m. Para não brigar com gente grande, eu vou falar que é por volta de 1,60 m. 1,60 m, 16 anos, pastor de ovelha. Olha o currículo como era fraco. Aí se cumpre o versículo de número 33, quando Saul diz: não dá para você ir não. Você é muito menino e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você quer ver como você vai correr? Aí ele começa a dar o currículo do gigante. Aí Saul olha para Davi e diz: você tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura, ele pesa 265 quilos, ele come 6 quilos de comida por dia, o capacete dele pesa 5 quilos, a couraça dele pesa 90 quilos, a ponta da lança dele pesa 12 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela atinge 150 km por hora. Ou seja, não vai dar tempo de você piscar, garoto. A lança do gigante vai te atravessar no meio. E detalhe, ele não fala de microfone, ele não tem megafone, ele está no meio do vale e a voz a gente escuta aqui, porque o pulmão dele é grande mesmo. Tá com vontade de voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas antes eu posso contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. E ele começa mais ou menos assim: eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e um dia veio um urso todo engraçadinho, pegou uma ovelha do meu pai, mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais, corri atrás do urso, peguei o urso pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha, mandei o urso embora e voltei com a ovelha para casa. Mas tem um segundo testemunho, tem o do leão. O leão pode ser mais forte do que o urso, mas com uma ovelha minha na boca não é mais forte do que eu. Eu deixei as demais ovelhas, corri atrás do leão, peguei o leão pela barba. Pega o texto. Se eu peguei o leão pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse: deu tempo de você fugir? Davi disse: eu não sou crente de fugir de guerra, não. Coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. E o que você tinha na mão? Não, eu não tinha, eu tenho unção, e a unção de Deus. O que eu quero dizer, irmão? Eu não quero, se me dá um pouquinho de retorno, eu agradeço. Eu não quero nem falar do que Davi fez com Golias. O que eu quero falar para você é o que Davi estava tentando fazer Saul entender. Davi estava dizendo para Saul o seguinte: o Deus que me deu vitória através do urso é o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão. E o mesmo Deus que me deu vitória sobre os dois é o mesmo Deus que vai me dar vitória sobre o gigante. Se você crê, levanta a mão e prepare um glória. O mesmo Deus que te deu vitória na batalha passada pode dar glória, que é o Deus que tem vitória para você nessa batalha também. Então, por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha.
Então, na verdade, Jesus, em Atos 1:8, ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu, da onde ele veio. Tem um ditado aí fora que diz assim, ó, missão dada, missão cumprida. Então nós podemos enquadrar esse dito aqui, porque tudo que Jesus veio para fazer, ele fez. Só para você me entender, Jesus ele veio dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Porque o Senhor, quando ele esteve aqui, ele veio com um propósito. Diga comigo, propósito. Propósito. Porque se for para mim sair da minha casa, brincar de vir aqui, sentar e assistir culto, era melhor eu ficar na minha casa. Quando eu saí de casa, eu saí com um propósito. Eu não vim ver quem vai cantar, com todo respeito quem cantou. Eu não vim aqui só porque vou pregar, com todo respeito quem vai pregar ainda depois de mim. Mas eu vim aqui para entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos dar. Propósito. Então um dos propósitos que o Senhor veio aqui foi dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Um dos propósitos que ele veio aqui foi fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso, que aquele contato estava incomodando. O outro propósito, se nós fôssemos pontuar o que o Senhor veio para fazer, irmão, primeiro que o horário não ia dar, e segundo que a gente não sabe de tudo. João vai dizer que se tudo o que ele fez fosse ser escrito, os livros da terra não conteria. Mas só para você me entender, ele veio vencer o inferno. Ele veio vencer o diabo. Ele veio vencer a morte. Eu não vou nem falar nem do diabo nem do inferno, porque o horário não dá. Mas deixa eu dar uma pincelada na morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão você estar aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão o dia que você aceitou a Ele como Salvador. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão todo mês que nós nos reunimos na igreja para tomarmos a ceia do Senhor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão a tua adoração aqui nesta noite. Sabe por quê? Ele só seria mais um morto adorado. Mas a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado, mas o terceiro dia... Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Então, propósito, deixa eu pontuar um rápido aqui. Um dos propósitos na qual o Senhor veio aqui foi inaugurar a igreja. E eu peço a sua atenção para você não distorcer minha linha de raciocínio. Ele veio inaugurar a igreja. Por quê? Porque a igreja não existia. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Pastor, eu não entendi. Eu vou tentar traduzir para você. É como aquela vitória que Deus já falou que é tua e tu não recebeu ela ainda porque tu está no olho do furacão. Parece que tem hora que Deus passa um mel, né, irmão? Tu está no olho do furacão e Deus diz assim, não temas. Não temas por quê? Porque a vitória já é tua. Aí a vontade é perguntar, mas cadê a vitória, sendo que eu estou vendo só o furacão? Deus está dizendo, atravessa o furacão, que do lado de cá do furacão, eu estou te esperando com a vitória que eu já falei que é tua. Ou seja, a vitória não chegou nas tuas mãos, mas já está nos planos de Deus. Só não está atuando, mas já está nos planos dele. E se já está nos planos dele, pode dar glória, porque Jó vai dizer que os planos dele não podem ser impedidos, então a vitória já é tua. Só para os irmãos entenderem, um dia Jesus chama o seu colégio apostólico. Para mim, a primeira enquete de Ibope, quem mandou fazer foi Jesus. Jesus um dia manda os seus discípulos assim, ó, sai por aí, faz umas pesquisas, o que os homens acham que eu sou. O que eles pensam que eu sou? Sair e voltar com a resposta. Senhor, a enquete é uma só, ou tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és um profeta. O resultado é um só. Para todo mundo que nós perguntou, tu és profeta. Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês? Anda comigo, viaja comigo, come comigo, aprende comigo, o que eu sou para vocês. Pedro tomou a palavra e disse, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele disse, sou, e sobre esta pedra, vírgula, eu edificarei a minha igreja. Por que Jesus disse eu edificarei? Porque ela não existia. Ela estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Quantos estão entendendo? Diz amém, irmãos? Eu vou tentar traduzir um pouquinho mais aqui, rapidamente por causa do horário. Eu comparo a igreja com uma mulher. Quando Deus vai coroar a criação, o que está escrito lá? Ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí o texto diz assim, e macho e fêmea os criou. Mas cadê a fêmea? Porque esse versículo está no capítulo 1, mas a fêmea foi feita no capítulo 3. Cadê a fêmea? A fêmea estava escondida no Adão, é igual a igreja. Quando Jesus veio, ele veio para inaugurar a igreja. Mas cadê a igreja? A igreja escondida em Jesus, enquanto a igreja estava escondida no homem. Deus um dia desce no jardim e ele vê cada animal macho andando com a sua fêmea sozinho para lá e para cá. Se não é bom que o homem esteja, só. Vem cá, Adão. Nota de rodapé, irmãos. Deu-lhe uma anestesia geral. Fez uma cesariana no Adão. E o Adão deu à luz a uma mulher. Para a glória de Deus. Primeira da luz não foi as irmãs, foi o Adão. Mas para livramento dos homens foi uma vez só. Eu, se eu fosse os homens, tinha dado um glória só pelo livramento, irmão. Porque o homem não aguenta essas coisas. Homem não aguenta dor de cabeça. Homem não aguenta consultório dentário. Homem não aguenta choro de criança. E não adianta as irmãs rir da gente, porque para isso tem uma explicação, irmãos. Nós somos feitos do barro. E o barro pode estar firme como for, mas se mergulhar na água e esquecer, derrete, porque nós somos sensíveis. Agora as irmãs aguentam mais, porque as irmãs foram feitas do osso.
Mas vem aqui. Quando Adão, volta para mim. Quando Adão desperta do sono, diz o texto que ele olha para Eva e diz: eu estou sentindo que você saiu daqui. Você é carne da minha e ossos dos meus, e a igreja de Jesus. Jesus está no alto do Gólgota, pendurado entre os céus e a terra. Quando ele exclama: está consumado. A Bíblia diz que o sol ficou com vergonha e escondeu o rosto. 3 horas da tarde a terra escureceu. A terra, bebendo sangue inocente, começou a tremer. Jesus já tinha dito: um dia se os homens se calarem, as pedras clamarão. O Monte Caveira, irmão, não tem uma pedra inteira. O monte, ele é enorme, mas quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Ele é poroso, lascado, trincado, como se ele estivesse dizendo: um dia nós nos arrebentamos todos, nos rachamos, mas nós falamos que verdade é, quem passou aqui, ele era o Filho de Deus. O soldado romano veio e enfiou a lança do seu lado, e a Bíblia diz que quando ele arranca, saiu todo o sangue e toda a água. Prepare um glória. Como do lado do Adão saiu a mulher, naquele minuto, do lado de Jesus, nasceu a igreja. Aí ele vai cumprir o versículo: eu edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra. O diabo tenta, mas a igreja está de pé. Você pode dar um glória por isso? Então, na verdade, aqui Jesus, ele está confirmando uma promessa feita. Você vai ver, quando Jesus estava com os discípulos, ele faz uma promessa mais ou menos assim. Me permita parafrasear, irmão. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Me permita parafrasear. Um dia Jesus olha para os discípulos e fala mais ou menos assim: ó, vai chegar um dia que eu vou embora, viu? Mas fica tranquilo que eu não estou indo para abandonar vocês. Eu estou indo para preparar lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar. E nesse intervalo vocês não ficam só. Eu mando o Espírito Santo. Oh, glória! Aí, irmão, aqui Jesus está confirmando essa promessa. Jesus está dizendo mais ou menos assim: lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois o dia chegou, é hoje. Mas lembra porque eu falei para vocês que eu não ia deixar vocês órfãos? Eu vou cumprir. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. E quando ele vier, ele vai repousar sobre vocês. Eu estou traduzindo o verso. E a virtude dele vai repousar sobre vocês. Diga comigo: virtude. Diga, esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Diga virtude. Existem 5 tipos de virtude: cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não vou falar das 4 primeiras porque o horário não vai dar, mas permita-me falar da bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução do grego, que quer dizer chail, araté e dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. O que Jesus falou no pé da tradução desta palavra é o seguinte: mas vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba, irmão Gesiel, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage. Mas quando eu falo de poder, a igreja dá glória. Eu não quero apagar o fogo de ninguém não, mas eu quero te dar uma notícia: eu só posso falar de poder se Deus trabalhar no meu caráter. E eu só posso falar de caráter se Deus morar no meu coração. Porque eu não acredito num crente que compra e não paga e vem no culto à noite falar que está cheio de poder. Ô Senhor, me ajuda eu voltar aqui, Jesus. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está aqui. Mas vamos por partes que a gente vai chegar lá. Me dá liberdade, viu, irmãos? Me dá liberdade. Aperta o cinto, vamos para frente. Diga comigo: valor. Ou tu está achando que tu está aqui de graça? Ou tu está achando que tu está aqui porque tu não tinha outro compromisso? Hoje eu não tenho nada, eu vou lá. Não, você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui e custou caro para você estar aí. Não custou prata, não custou ouro, não custou dólar, não custou euro. Custou sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o diabo, irmãos, presta atenção. O diabo, ele é tão endemoniado. Eu não tenho outra palavra para usar para ele. Ele é ele mesmo. Ele é tão endemoniado que ele fica bombardeando a mente de alguns na igreja dizendo: o que você está fazendo aqui? Sai daqui. Ninguém te vê. Percebe que passam, nem te vê. É os mesmos. Aí fica minguando. Mas Deus levanta a mão de um poeta para escrever um hino dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você pode não ser importante para meia dúzia, mas é tão importante para Alabachore Calai. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Agora preste atenção: o Espírito de Deus habita em você. Esse é o valor. Não, se eu fosse você, eu não vou falar isso para você dar glória, mas merecia um glória melhor do que esse. Viu, irmão? De repente você pode não ter o sapato que você quer no pé. De repente você pode não estar no corpo a roupa que você queria. De repente você pode não ter o dinheiro que você queria no bolso. Mas o valor não está no pé, o valor não está na roupa, o valor não está no bolso. O valor está em você. E olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem gente que pensa que Jesus morto na cruz, ele já está salvo. Cuidado. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu já estou no céu, não.
Viu? Jesus morto na cruz quer dizer o quê, pastor? Jesus morto na cruz está querendo dizer, o preço foi pago. Ô Senhor, o preço foi pago, mas eu quero chegar no céu. O que eu tenho que fazer? Reconhecer o preço pago. E como é que eu faço para reconhecer o preço pago? Quem está desviado, volta para a igreja. Quem não aceitou a Jesus, aceite a Jesus. Quem está brincando de ser crente, desce do muro, entra para dentro e seja crente de verdade. Santo! Por quê, pastor? Porque ele precisa estar em você. Só para você entender, Paulo vai escrever aos crentes de Coríntios, em quem vós também estáis. Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, fosse o quê? Carimbado, selado, timbrado, marcado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Porque é ele que vai se tornar o penhor da garantia para o dia da redenção. Se você achar que merece, prepara um glória. Quer saber se vai subir no dia do arrebatamento? O Espírito de Deus tem que morar em você. Oh glória. Eu não sei, irmãos, eu não sei como é que os irmãos chamam aqui em Ribeirão Preto um terreno que o proprietário não cuida. Mas em São Paulo, da onde eu vim, em Catanduva, onde eu moro, nós chamamos de terreno baldio. Aqui também, irmão, olha que nome horroroso, irmão, baldio. Tudo que não presta, joga lá. Porque se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. É assim ou não é? Lixo, joga lá. Entulho, joga lá. Móveis velho, manda para lá. Por quê? Se o dono não cuida, quem é que vai cuidar? Mas quando parece alguém que tem uma visão de negócio, olha para o terreno e diz, me interessa. A primeira coisa que a pessoa faz, compra, limpa, cerca. Tem uns que são tão enjoados que depois de limpo e cercado ainda coloca uma plaquinha. Proibido jogar lixo. É assim ou não é? Na vida do homem é a mesma coisa, irmão. O diabo joga entulho na vida do homem e da mulher até o dia que ele aceita Jesus. Porque no dia que ele aceita Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo e coloca o Espírito de Deus. Oh, glórias a Jesus. Pastor, eu quero subir. Tem que ter a marca, tem que ter o selo, tem que ter o carimbo. Deixa eu traduzir isso aqui para os irmãos. Eu trabalhei numa grande loja de varejo, talvez do Brasil. Não vou fazer propaganda dessa marca, mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Eita Deus que revela. Pastor, para mim começar a trabalhar de vendedor, me colocaram no almoxerifado. E qual que era o lema da prateleira de cima? Ninguém leva nada aqui se não aparecer com o ticket de pago e o carimbo escrito pago. A pior coisa que tinha era feriado comemorativo, como do Dia das Mães, por exemplo. A pessoa entrava correndo e dizia para o vendedor, eu quero levar esse presente para minha mãe. Tira o pedido, tirava o pedido, pegava a fila do caixa, pagava. E quando chegava lá no almoxerifado dizia, dá para pegar para mim rapidinho? Meu carro está em lugar errado, está na porta de casa de vizinho, em cima de calçada, dá para pegar rapidinho? Aí que começava o problema. Porque a ordem de cima era o seguinte, pode estar até com o ticket pago, mas se não tiver carimbado não leva. Aí a gente dizia, senhor, você precisa voltar lá na fila. Por quê? Porque precisa estar com o carimbinho escrito aí, pago. Aí tinha uns que era mais ligeiro, dizia, mas o ticket não prova que eu paguei. A gente dizia, o ticket prova que pagou, mas se não tiver carimbado, não tem confirmação. Quer subir para o céu? Jesus está dizendo, o preço eu paguei, mas se não tiver o carimbo, você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão? Vem comigo, diga comigo, valor. Agora diga comigo, caráter. Com todo respeito, irmão, vamos junto. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu sou. Eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, Bíblia de crente, estar no meio dos crentes, cantar com os crentes, vir com o kit crente para a igreja, mas crente de verdade, só Deus sabe se eu engano o pai, engano mãe, engano esposa, engano marido, engano filho, engano quem eu quiser, mas Deus... Porque reputação, irmãos, é aquilo que eu não sou, mas eu faço de conta que eu sou para mostrar para alguém algo que eu não sou. Eu vou traduzir isso aí. Se eu estou com a minha esposa, eu fico que nem um homem comportado casado, porque eu sou casado e estou com a esposa. Se eu estou com um pastor, eu me comporto que nem um crente, porque eu sou pastor e estou com o pastor. Mas se eu estou sozinho? Não, sozinho eu fico tranquilo, porque ninguém está vendo, ninguém, vírgula. O céu te vê. Quem é, irmãos, independe de onde está e com quem está. Eu vou repetir, quem independe de onde está. É crente aqui, é crente em casa, é crente aqui, é na escola, é crente aqui, é no serviço. A mente é de crente, a boca é de crente, a mão que vai erguer para dar glória aqui é de crente. Você pode dar um glória por esta. Aleluia. E olha, irmão, agora caráter. Caráter a pessoa vai mostrar de uma forma mais clara quando está sozinho. Porque reputação eu faço uma coisa que eu não sou para mostrar para alguém que eu sou um negócio que eu não sou. Agora caráter o ser humano vai mostrar melhor quando ele está sozinho. Sozinho ninguém está vendo.
Só que quem te conhece... Por isso que o salmista vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cerca, que salmo, irmão, por detrás e por diante. Antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe. Olha o que o salmista diz assim: tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu sabe o que é entretecer, irmãos? Uma das traduções da palavra entretecer no original é tricotar, a arte do tricô, que hoje muitos nem conhecem, mas os que são da minha época conhecem. O que é tricô? Um velo de lã, 2 agulhas desse tamanho. Minha mãe amava fazer tricô, não faz mais porque as vistas não ajudam. Dava um nó, para quem não conhece, nada a ver, na ponta da agulha. Sai fazendo um movimento que ninguém entende. E desculpa do meu português chulo, vai virando aquela tripinha de lã. Quantas das vezes a gente olhava para minha mãe e dizia assim: mãe, o que é isso aí? Só aquela tripinha assim, ó. Minha mãe dizia: isso aqui é uma blusa. Isso é uma blusa? É uma blusa. Não, isso aí não vai dar blusa não. Ela dizia: quem viver verá. É igual o céu. Quando o céu apontou para você, alguém disse: isso aí não vai virar nada. O céu disse: quem viver... Olha onde você está aí, ó. Que, irmão, você não precisa... Se os irmãos me pegarem andando em Catanduva, pastor, com todo respeito, eu gosto de andar bem tranquilo. Que nem crente, mas tranquilo. Eu gosto de andar de camiseta, calça jeans, chinelo havaiana mesmo, para ficar com os dedos assim, para tomar uma ventilação nos dedos. Já anda de sapato o dia inteiro, irmão. Primeira oportunidade que eu tenho para pôr um chinelo. Só que eu não preciso estar de Bíblia nem placa de crente para mostrar que eu sou crente. Você já percebeu que você muda para empresa nova, entra na escola nova, entra em qualquer lugar, mora no bairro novo, alguém olha para você, não conhece nem teu nome, mas diz assim: você é crente? Acontece isso aí, irmão? Aí você pergunta: mas como você sabe que eu sou crente? Isso é diferente. Sabe uma das coisas que é diferente no crente, irmão? O idioma. Porque o crente fala diferente, irmão. Com todo respeito, eu espero que eu não vou atingir ninguém, mas eu não gosto de crente que fala em gíria. Meu, mina, cara, valeu. Que meu, mina, cara, valeu? O crente tem o idioma dele. É varão, varoa, canela de fogo, labareda. Ah. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu chego em São Paulo, pastor Jairo, tem um vizinho do meu pai que me viu crescer. Eu chego em São Paulo, eu falo para ele: tudo bem, varão? Como é que o senhor está, varão? Amanhã eu vou embora, varão. Podendo, faz uma visita para nós em Catanduva, varão. Um dia ele não se deu por vencido, olhou para mim e falou assim: por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto? Sabe por que você ri, irmão? Porque esse idioma não é dele. Ele tem direito de errar, você não. Esse idioma não é dele, esse idioma é nosso. Eu falo para ele: não, desculpa, ô seu dito. Na verdade, varão é uma palavra hebraica que quer dizer homem. E a unção pega, viu, irmão? Não é o que está nele que tem que pegar em mim, não. Eu não tenho que falar que nem crente no meio dos crentes. Quando eu estou no ímpio, falar que nem malandro. Aqui não. Eu falo que nem crente é onde Deus me colocou. O idioma está do céu no meu lábio, meu irmão. Caráter. E quando eu chego de viagem, agora pegou nele. Eu chego de viagem, ele fala: tudo bem, varão? Já chegou, varão? Vai com Deus, varão. Não é o que está no mundo que tem que pegar em mim. É o que está em mim que tem que abraçar quem está no mundo. Alguém disse assim: se a igreja não mudar, nós vamos perder os crentes. Tem que mudar a aparência, tem que mudar jogo de luz, tem que dar uma jateada de fumaça. Pelo contrário, quem segura a crente não é jogo de luz, quem segura a crente não é jogo de luz, quem segura a crente é o Espírito de Deus que habita em você. Nós temos um idioma diferente. Temos ou não temos, irmão? Deus me deu a oportunidade de pisar na Itália. E quando eu cheguei na Itália, eu estava com um amigo meu. Aí entramos no hotel, pastor, no quarto, ele falou assim para mim: pastor, o senhor sabia que você está na terra do melhor sorvete do mundo? Eu falei: rapaz, não. Eu conheço só o de Catanduva. Porque eu tenho pavor de frio. Então em São Paulo eu não tomo sorvete. Se for para tomar sorvete é só em Catanduva. Ele falou: pois tu estás na terra do melhor sorvete do mundo. Eu falei: aqueles nomes que estavam naquelas lojas em volta do hotel, gelato. Ele falou: é a sorveteria. Eu falei: então vamos tomar um sorvete. Ele virou para mim e falou: mas não dá. Eu falei: você não tem dinheiro? Ele falou: não, dinheiro eu tenho, mas eu quero saber quem é que vai pedir sorvete para nós. Eu falei: quem vai pedir somos nós, irmão. Ele falou: mas tu sabe falar em italiano? Eu falei: para pedir sorvete precisa saber falar em italiano? Ele falou: e você vai pedir como? Na terra dos italianos, em português? Eu falei: minha filha Sara, como mudamos para Catanduva, tinha 2 anos. Ela puxava o banquinho que nem alcançava o balcão. Subia no banquinho, quando ela queria 2 sabores, ela fazia. Falei: por exemplo, você gosta de sorvete do quê? Ele falou: eu gosto de morango. Falei: não tem segredo, tu procura uma tonalidade de rosinha, aponta por rosinha. Ele falou: então vamos lá, quero tomar o sorvete de morango. Falei: vamos lá, você vai ver. Chegamos lá, não tinha ninguém, tinha 2 moças dentro de uma sala conversando lá dentro. Entramos, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Eu vi uma tonalidade de rosinha, sem fazer barulho, eu fiz assim para ele: psiu.
Ele olhou. Aí ele veio, eu falei assim, aqui ó, tem cara de morango, porque é rosinha. Ele falou para mim, vem do lado de cá. Aí eu fui lá de cá e ele falou, é outra tonalidade de rosinha, mas também parece morango. Eu falei, é verdade. Ele falou, e qual que é o de morango agora? Eu falei, agora você complicou. Ele falou, não, você sabe pedir? Eu quero de morango. Aí nisso a moça veio ao nosso encontro. Falei para ele, não rir, para ela não pensar que nós estamos tirando o sarro dela. Eu falei para ela assim, eu quero um sorvetito moranguito. Ela olhou para mim e falou, tudo bem, de que lugar que você é do Brasil? E como que a senhora sabe que eu sou do Brasil? Ela falou, atravessando a praça, eu falei para minha amiga dentro da sala, olha aqueles dois andando, ó. Até o jeito de andar dá para ver que é brasileiro. Sabe o que eu quero dizer? Você não precisa gritar na rua que tu é crente. O mundo vê você passar, lá vai um crente. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão. Diga comigo, valor, caráter. Agora, poder. Ah, o crente tem que ter poder, irmão. Não é barulho não, é poder. Barulho não expulsa demônio não, mas poder de Deus. O crente tem que cantar com poder, tocar com poder, reger com poder, pregar com poder, orar com poder. Porque se nós não tivermos poder de Deus na vida, principalmente nesses últimos dias, vai passar vergonha. Vai ser que nem Sansão, vai servir de chacota na mão dos inimigos. Sabe por quê? Quer mostrar uma coisa que não tem mais. Mas o crente precisa ter poder. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Somos em 3 irmãos. Eu sou o caçula dos 3, estou na cidade de Catanduva e as minhas 2 irmãs continuam em São Paulo. Uma na Zona Norte e outra mora em Osasco, na verdade. Eu quero enfatizar que mora na Zona Norte de São Paulo. Não é porque é minha irmã, porque nem aqui ela está. Mas é uma moça de Deus, minha família está aqui, sabe do que eu estou falando. Tenho o prazer de quando estamos com ela, quando Deus quer. Na verdade é quando Deus quer. Deus dá nome, sobrenome, Deus dá data, Deus dá dia, Deus dá hora, Deus dá lugar, Deus dá detalhes. Tenho o prazer de quando estou com ela. E ela estava para casar e ela recebeu um presente de um amigo, mas um amigo falou para ela, eu precisava que você viesse aqui em casa, porque eu estou arrumando o meu carro para viajar e não tenho tempo, mas eu quero deixar o valor para você, e você compra o que você quiser. Ela falou para mim, vamos comigo, Isaías? Vamos. Pegamos o ônibus e fomos, no alto da Zona Norte, Casa Verde Alta, Avenida Casa Verde. Estamos passando numa avenida e tem um muro de um paredão de uma escola chamada Joaquim Nabuco, se alguém aqui conhece, sabe o que eu estou dizendo. E veio 2 indivíduos, ela estava com o valor dentro da bolsa, pastor. Nós voltando para casa, indo para o ponto, para pegar o ônibus, voltar para casa, 2 indivíduos vinham vir ao nosso encontro. Um da minha altura, o outro um pouquinho maior do que eu. Eu puxei para o lado da guia, ela puxou para o lado do paredão, para eles passarem no meio, eles foram para o lado dela. Ela veio para o meu lado, eles vieram e apertaram o passo. Falei para ela, você conhece? Não. Falei, então vamos atravessar, que isso aí não vai dar certo. Peguei ela pelo pulso, quando eu fui atravessar os ônibus, passando, não deu tempo, nós atravessar, eles já correram, nos encurralaram no paredão, e o mais alto era o mais mal criado. O mais alto passou a mão na boca, disfarçou, olhou para um lado, olhou para o outro, disse, é um assalto, passe a bolsa. Ela olhou para ele e disse, você vai me assaltar? Eu olhei para ela para falar, filha, ele não vai, ele já está, dá a bolsa para ela. Só que não deu tempo, porque do jeito que eu olhei para ela, que eu fui olhar para ela, ele muito agitado, ele mal criado, disse assim para ela, cala a boca e passa a bolsa. Aí eu olhei para ela para falar, filha, passa, porque por menos que isso a gente vê pessoas perder a vida. Mas quando eu olhei para ela, irmãos, ela não tem nada a ver comigo e a minha irmã mais velha. Somos moreno de pele, ela é bem branquinha, com o rosto cheio de sardinhas. Mas quando eu olhei para ela, ela estava vermelha, estava tomada. Aí eu fiquei valente, irmão. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e se a irmã que eu tenho, vi Deus na cara dela, foi alguma coisa vai acontecer. Quando ela desceu a bolsa do ombro, que ela foi dar, que ele foi pegar, ela puxou a bolsa, colocou no ombro, apontou para trás e falou, só um minutinho. Vocês podem até ter vindo levar a bolsa, mas Deus está falando comigo que marcou esse encontro com nós 4 aqui nessa esquina agora. Isso aqui é resposta de oração. E virou para o grandão e disse, da tua mãe, meu amigo. Ele olhou para ela e falou, como é que você sabe? Se agora calha a boca você, porque Jeová está falando. Oh, santo. Deus manda te dizer que tu és desviado da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, o menor parecia que não entendia. Parecia não. Depois nós entendemos que ele não estava entendendo era nada. Ele ficou olhando para ela, olhando para ele. E o grandão da mão no rosto e a lágrima descendo. E Deus na boca da minha irmã disse assim, Deus manda te dizer que você se entristeceu com alguma coisa dentro da igreja e virou as costas para Deus. Mas Deus hoje, meio-dia, pergunta para você nessa esquina, o que eu te fiz para você virar as costas para mim? Mas volta para o teu lugar, porque a obra que eu tenho contigo ainda está de pé. Virou para o menor e disse assim, agora dá licença que o assunto é com você. Aí quando foi para o menor, olha como Deus falou. Deus na boca dela disse assim para ele, não se assuste não. Você está perguntando o que está acontecendo? Isso é poder de Deus. Allah baixou. Ela disse, para você saber o que é poder de Deus, no teu bolso traseiro da tua calça tem uma receita médica. Ele olhou para o amigo, mas o amigo ainda muito emocionado, de cabeça baixa, chorando. E Deus na boca dela disse, tu tem uma receita médica no bolso traseiro da tua calça, e tu não é ladrão.
mas tu aceitou o convite dele para fazer um assalto. E você só veio assaltar porque a tua mãe está em cima da cama doente e não tem dinheiro para comprar o remédio. Mas Deus manda te dizer: vem para minha casa, me aceite. Eu vou te abrir uma porta tão grande que você vai ter para dar e não vai precisar pegar emprestado. Agora vocês me dão licença que eu sou crente. Ela disse: Isaías, vamos embora. Mas eu me lembrei de um hino na hora. O crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno. Ele ora a Deus na cova, faz leão. Ele ora no holocausto e o fogo vai. Se vier o Jordão, e se não abrir? Na carne, na unção de quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Seja cheio do poder de Deus aonde você está. E agora receba poder de Deus. Ei, calabaxou. Sorianda. Ancho. Ancho, lacai. Poder para cantar, poder para pregar, poder para reger, poder para expulsar demônio. Receba poder de Deus agora. Ui. Vem comigo aqui, irmãos. Vem comigo aqui. Tudo isso que eu falei aqui é o que Jesus falou. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, vírgula. Aí eu continuo para nós encerrar. E ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis o quê? Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi? Nota de rodapé: você nunca vai poder ser um testemunha de Jeová. O máximo que dá para a gente ser é um testemunha de Jesus. Aí ele continua dizendo: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da... Tem gente que vai chegar nos confins da terra, mas tem que começar em Jerusalém. Agora a pergunta é: se tem que começar em Jerusalém, nem passou por Jerusalém, o que quer fazer nos confins da terra? Tem gente que quer chegar nos confins da terra e não passou por Jerusalém. Jesus disse que primeiro é em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Eu não quero escandalizar ninguém, mas eu tenho uma notícia para te dar. Tem gente que nunca vai sair de Jerusalém. Mas não quer dizer que quem chegou nos confins da terra é maior do que você. Porque o que seria de Jerusalém se todo mundo saísse daqui? Tem gente que vai, mas tem gente que fica. Eu estou sentindo a graça. Viu? Não fique incomodado com quem parece que está voando alto. Não fique incomodado não, meu irmão. Se Jesus te chamou para ficar em Jerusalém, tem gente que Jesus falou: não, eu vou deixar você conhecer a cidade do lado. Vá até a Judeia. Tem uns que Deus vai soprar. Vai em outros estados. Vai até a Galileia. Vai até Samaria. Mas tem uns que Deus vai mandar longe. Vai dizer até os confins da terra. Agora não quer dizer que quem chegou nos confins da terra é maior do que quem está em Jerusalém. Eu tenho um amigo meu que do dia que ele aceitou a Jesus, do dia que ele entrou na igreja a primeira vez até hoje, ele tem 15 anos de convertido. Quantos anos eu disse? Entrou com uma botina no meio da canela, bermudão, camiseta regata, cabelo desse tamanho, várias correntes, metida roqueiro. Mas ouviu a palavra, gostou, aceitou Jesus. Jesus disse: eu vou te enviar nas nações. 15 anos de conversão, viaja o mundo inteiro. Esses tempos atrás estava pregando num plenário para quase 20 mil pessoas. Vamos comigo aqui agora? Eu tenho 45 anos, prego desde os 14. Fazem 31 anos que eu viajo o Brasil. Mas nesse plenário que ele subiu até hoje eu nunca pisei. Mas não é porque eu nunca pisei, ele só 15 de crente. Não é 31 andando, não é 15 de crente. Não me dá o direito de virar para Deus e dizer: por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho uma resposta para isso. Porque a porção dele é uma, a minha é outra. E o que Deus te deu é outra. Fica com a porção que Deus te deu, que você vai chegar no lugar que Deus... Irmão, eu vou falar cargo aqui, não é para menosprezar ninguém não. Mas você sabia que tem gente que nunca vai sair da porta da igreja? Você sabia que Jesus chamou gente para ficar no estacionamento? Tem gente que vai, entra ano, entra mês, entra tempo, sai tempo, tu volta na igreja. Onde você está? Na cozinha. Mas quando eu vim aqui há 10 anos atrás, você estava na cozinha. Jesus me colocou lá na cozinha. Não quer dizer que quem está na cozinha tem menos valor do que quem está conhecendo as nações. Uma das maiores experiências que eu tenho é do porteiro, do saudoso porteiro da igreja da minha mãe, irmão Joaquim. Chegou em São Paulo com 24 anos. Entrou na igreja, aceitou a Jesus com 25. O pastor olhou para ele e falou: irmão Joaquim, nós não tem homens aqui de semana, porque muitos trabalham e estudam. Eu preciso de um homem de Deus na porta. O senhor me ajuda? É claro que eu ajudo. Ele ficou de pé a primeira vez com 25 anos de pé na porta. Ele morreu com 85. Ficou 60 anos de pé na porta. Mas não tinha quem tirava aquele homem da porta, irmão. E não é porque ele queria não, é porque ele estava na obediência. Mas Deus falou: eu te chamei para ficar na
Ele viu crianças crescerem, se casarem. Ele viu o casalzinho que ele viu nascer, se casar, a moça engravidar. Ele viu o fruto do casal ser apresentado no altar. Ele viu a criança nascer, crescer, fazer parte do departamento infantil, adolescente, mocidade. Ele viu o pastor chamar o mocinho que ele viu nascer e dizer: encosta no irmão Joaquim, que o irmão Joaquim vai te ensinar você a ser um cooperador. Encostou no irmão Joaquim, foi tão bom que de cooperador foi a diácono. Foi tão bom que de diácono foi a presbítero. Foi tão bom ensinado que de presbítero foi a evangelista. Foi tão bem ensinado que de evangelista foi a pastor. Irmão Joaquim, de pé na porta. Mas um dia o irmão Joaquim perdeu as forças antes de passar para a eternidade e não conseguia mais ir na igreja. Cheguei em São Paulo, as irmãs do Círculo de Oração disseram para mim: pastor Isaías, vamos visitar o irmão Joaquim? Vamos. Chegamos na casa dele e não conseguia andar, artrite, artrose, osteoporose, a idade avançada, mas ele fez questão: quero sair da cama e ir para a sala. Tiraram o irmão Joaquim da cama com muito custo, colocaram na sala, na sua cadeira. De repente, quando nós saudamos ele, ele começou a chorar. Olha o que ele disse: que saudade da igreja. Eu estou com uma saudade de chegar cedo na igreja e ver se tem copo no bebedouro para os meus irmãos beber água. Que vontade de ver se o banheiro está em dia, tem tudo em dia para os meus irmãos chegar e poder usar o banheiro. Se eu chegar mais cedo, passar um paninho para os meus irmãos quando eu dobrar o joelho, não sujar a roupa, mas eu não tenho mais força. Uma das irmãs que estava sentada numa poltrona, Deus tomou ela ficou de pé e disse: homem, tu tem um memorial adiante de mim. Tudo que tu fez para mim até hoje está registrado no meu altar. E eu te digo assim: se você crê, prepara um glória. Tu não tem força de sair da tua casa para ir mais para a minha, mas eu estou contigo todos os dias na tua casa. Fica no lugar que Deus te colocou. O melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou. A minha mãe, pastor Jairo, a minha mãe ama planta, irmão. Minha mãe não pode ver uma planta diferente que ela pede clemência. E nós temos uma vizinha em São Paulo, chamada Dona Iraci, que deu uma plantinha de presente para minha mãe, um turrãozinho num vasinho. Falou para minha mãe: dona Dalva, só troca de vaso, coloca a terra nova que a senhora vai ver que coisa linda. Minha mãe falou: meu Deus, mas essa flor aqui parece uma flor diferente. Parece viva, parece uma cor pintada à mão, não parece natural. Com uma semana que minha mãe estava com a planta estava quase morrendo. Minha mãe falou para a dona Iraci: eu acho que eu vou matar a planta. A dona Iraci falou: não, essa planta é resistente, sai da beira de brejo, lá em Belém do Pará. Não, mas na minha casa está morrendo. A dona Iraci falou: mas por que está morrendo? Ela disse: não sei, se for para morrer eu prefiro devolver para a senhora. A mulher disse: a senhora colocou aonde? Disse: na mesa do centro da sala. Ah, mas é por causa disso, dona Dalva. Ela não é de mesa de centro, não. Minha mãe disse: eu pus no centro para a visita chegar e ver a planta, porque o que é bonito tem que ficar no meio. A mulher disse: o que é bonito até pode querer ficar no meio, mas ela não é do meio. Ela é para ficar na janelinha da cozinha, no murinho do quintal. O que tem de gente se matando porque quer o meio. Mas eu vou te dar uma notícia: é melhor você ficar vivo na floresta do que morto no palácio. Fica onde Deus te colocou, que aonde Deus te colocou, Deus tem vitória para você. Irmão, para me encerrar, ninguém anda mais do que a igreja. Ninguém anda mais do que a igreja. Você quer ver só quantos nasceram em Ribeirão Preto aqui? Levanta a mão. Aí, ó, mais da metade. Se todo mundo foi fiel aqui, pode abaixar. Mais da metade não levantou a mão. Eu vou perguntar para quem não nasceu aqui: você está fazendo o que aqui, irmão? Eu garanto que você vai dizer: Jesus mandou, pastor. E o senhor? Mandou também, irmão. Deus me deu a oportunidade de pregar em Jardins, numa cidade do Mato Grosso do Sul. Não sei como meu nome chegou lá, mas Jesus soprou. Eu cheguei lá. Quando acabei com uma igreja lotada como a dos irmãos aqui, uma igreja grande, mas não tinha lugar para pôr o pé. Quando acabou o culto, chegou um moço em mim e falou: pastor, prazer em revê-lo. Eu pensei rápido: meu Deus, rever da onde? Que eu sou ruim de guardar a fisionomia. Mas eu falei: senhor, rever da onde? Aí eu disse para ele assim: o senhor me conhece da onde? Ele falou: eu estava desviado da igreja. Há 10 anos atrás eu entrei numa igreja no estado de São Paulo, o senhor era o pregador. Deus te usou, fez o apelo e eu voltei para Jesus. 1 ano se passou, Jesus me trouxe para Jardim, fazem 9 anos que eu moro aqui. Eu falei: mas você veio a trabalho? Não. Você tem parente aqui? Não. Mas o senhor está fazendo o quê aqui? Ele falou: Jesus mandou. E o senhor veio para como aqui? Eu falei: mandou eu também, irmão. Deus me deu a oportunidade de pisar em Foz do Iguaçu. Fui com a minha esposa. Quiseram nos levar nas cataratas do Iguaçu, do lado da Argentina, que diz que as quedas são mais belas. E água para mim, os irmãos percebem que eu não tenho afeição nem para beber. Mas água para mim é só para beber ou tomar banho. Brincar com água eu não gosto. E eu não sei se eu estava impressionado que era muita água e pouca grade. Eu estava com medo mesmo, eu não sei. Só sei de uma coisa: a minha esposa debruçada olhando a queda, o servo de Deus que estava conosco, e eu criando coragem para dar uma... E quando eu fui relar, irmão, não fica rindo não, que o pastor pode não gostar. Jesus, me ajuda em nome de Jesus. Mas quando eu fui relar na grade, alguém esbarrou em mim. Eu dei um pulo. Quando eu dei um pulo, o homem que esbarrou em mim falou: me perdoe em nome de Jesus. Eu falei: ô varão, eu que te peço perdão.
Ele falou, você me chamou de varão? Eu falei, e você falou em nome de Jesus? A paz do Senhor, a paz do Senhor, prezado. Já esquecemos as quedas e fomos trocar testemunho, porque o ímpio troca ideia, mas o crente troca testemunho. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. O senhor é da onde? Do Espírito Santo. E o senhor? Eu sou de São Paulo. De qual ministério? Sou assembleano. E o senhor? Presbiteriano. Ele falou para mim assim, qual é o cargo eclesiástico do senhor? Eu falei, eu sou pastor. E o senhor? Pastor também. Falei, pastor, só Deus para marcar esse encontro. Te tirar o senhor do Espírito Santo, eu de São Paulo, nós atravessar a fronteira para dar a paz do Senhor na Argentina. Falei, o senhor está fazendo o que aqui? Ele falou, Jesus mandou. E o senhor? Deus me deu a oportunidade de uma das vezes que eu pisei em Israel, parar no meio do deserto de Berseba para almoçar. Irmão, nota de rodapé. Só Deus para falar que aquela terra mana leite e mel. Eu só vi pedra e areia ali. Mas no meio do nada tem um restaurante. Paramos, e lá não tem plano B não. O que tem hoje aí? Não, não quero, vou comer uma coxinha ali. Não, não tem coxinha não, é aquilo ali mesmo. Quando nós entramos num restaurante, que eu estou no lavabo, lavando as mãos, alguém apertou meu ombro. Eu olhei pelo espelho, sou ruim de fisionomia. Pastor Isaías... Falei, sou eu mesmo, Pai do Senhor, meu prezado, Pai do Senhor. Quem que é o senhor? Eu sou o pastor Jair, da zona norte de São Paulo, dirijo a Noite da Bênção. Puxa vida, é verdade, pastor. Que prazer rever o senhor aqui. Falei, o senhor já almoçou? Vamos almoçar? Ele falou, não, eu estava dentro do ônibus, indo embora. Mas faz tanto tempo que eu estou atrás do senhor, não consigo falar, que quando meu ônibus estava indo embora, que eu olhei para o do senhor, falei para minha esposa, quem desceu lá, pastor Isaías? Pedi para a guia segurar um minutinho, vim aqui dar um abraço no senhor e pegar teu telefone. Aí eu disse assim, pastor, só Deus para marcar esse encontro. A gente não se vê no Brasil, não se vê em São Paulo, se encontrar no meio do deserto, no meio do planeta, no meio do nada. Falei, o senhor está fazendo o que aqui? Jesus mandou. E o senhor? Nota de rodapé, eu encerro aqui. Fica no lugar que Deus te colocou. Aonde Deus te colocou, prepare um glória, você vai florescer. Amém. Com a liberdade que me é dada, eu quero perguntar onde está a primeira vida que quer aceitar a Jesus como Salvador. Você que ouviu esta palavra e Deus falou ao teu coração. Quem sabe alguém aqui ainda não é crente, ou quem sabe tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero fazer esse convite para você. Um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, não sei. Se houver alguém, dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Jesus está voltando, você precisa do selo da promessa. Tem alguém? Tem alguém na galeria ou na nave da igreja? Eita, pode dar glória porque Deus está salvando.